Bom dia, hoje estaremos apresentando sobre as glândulas adrenais do sistema nervoso autônomo. Somos os alunos Matheus Vieira do Coro Barbosa, Daiane Gomes de Nascimento, Darwin dos Santos Landim, Eduardo de Carvalho Miranda e Saber Gouveia Ligeiro. O conteúdo do trabalho está dividido em 7 partes, sendo a primeira a introdução, a segunda os objetivos, a terceira a metodologia, o quarto resultados, o quinto discussão, o sexto conclusão e sétimo agradecimentos. Dando início à introdução, as glândulas adrenais também são chamadas de suprarrenais, que são as pequenas glândulas endócrinas localizadas uma a cada lado do plano mediano às extremidades dos rins. Essas glândulas possuem 3 estruturas: a cápsula, a região cortical ou córtex adrenal e a camada medular. O córtex adrenal é subdividido em 3 partes. A zona glomerulosa, que produz aldosterona, a zona fasciculada, que produz o glicocorticoide cortisol, e a zona medular, que produz os esteroides androgênicos e os glicocorticoides. Já a região medular, ela produz os hormônios chamados de catecolaminas, que são adrenalina, noradrenalina e dopamina. A produção de hormônio das glândulas adrenais está diretamente ligada ao sistema nervoso autônomo, ou seja, não está ao controle da nossa vontade. E são inúmeras as doenças que estão ligadas à disfunção dessas glândulas. Isso acontece porque a medula adrenal produz os hormônios como a adrenalina, que são liberados na fase aguda do estresse, na reação de luta e fuga. Nosso objetivo foi apresentar a relação das glândulas adrenais com o sistema nervoso autônomo, assim como estudos experimentais e relatos de casos das doenças que mais acometem animais, decorrente da disfunção das adrenais. A metodologia teve parte de uma pesquisa qualitativa e exploratória, das pesquisas bibliográficas e revisão da literatura, artigos científicos especificamente publicados no período de 2004 a 2017, usando o Google Acadêmico, Cielo e o Café Caps. Foram utilizados 5 artigos que possuem relação com as glândulas adrenais e o sistema nervoso autônomo, sendo eles a morfologia, a ultraestrutura e a morfometria da glândula adrenal de paca de cativeiro, sendo um estudo experimental da Unesp, no campus de Jaboticabal, escrito por Sérgio Pinto Garcia Filho, em 2014, com o objetivo de avaliar e descrever a morfologia, a ultraestrutura e a morfometria da glândula adrenal da paca. Foi concluído que a morfologia geral de sua glândula adrenal assemelha-se à dos outros mamíferos. As camadas do córtex adrenal diferem-se entre si em relação às suas espessuras e os valores para a camada fasciculada são significativamente maiores. Também foi escolhido o artigo intitulado Síndrome de Ansiedade de Separação Canina, escrito por Jéssica Costa Góes, sendo uma revisão de literatura, monografia da Universidade Federal de Campina Grande, Centro de Saúde e Tecnologia Rural do campus de Patos, na Paraíba, com o objetivo de revisar os aspectos comportamentais, fisiológicos e patológicos da Síndrome de Ansiedade de Separação em cães. Foi concluído que a ansiedade de separação pode e deve ser tratada, evitando assim possíveis abandonos e sofrimento dos cães. O terceiro artigo escolhido foi o estudo das alterações morfológicas da glândula adrenal na caquexia neoplásica, escrito por Evelina Aparecida Izquierdo Fonseca e seus colaboradores, caracterizando um estudo experimental de iniciação científica da Universidade Estadual de Londrina, no Pará, com o objetivo de estudar as alterações morfológicas da glândula adrenal em animais com caquexia neoplásica, adotando o modelo experimental de caquexia induzida pelo tumor sólido de Walker 256. Foi concluído que animais com caquexia devido ao câncer apresentam comprometimento morfológico da glândula adrenal que exibe alterações relacionadas à resposta de estresse compatíveis com maior secreção de catecolaminas e ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Escolhido também o artigo intitulado Hiperadrenocorticismo canino, relato de caso,
publicado no periódico PubVet, Publicações em Medicina Veterinária e Zootecnia, escrito por Mariane Pacheco dos Santos e seus colaboradores, com o objetivo de relatar um caso de hiperadrenocorticismo por tumor adrenal em uma cadela poodle de 10 anos de idade atendida no Hospital Veterinário de Uberaba. A conclusão foi: o animal apresentava sinais clínicos característicos dessa patologia e exames laboratoriais compatíveis com o quadro de hiperadrenocorticismo por tumor adrenal. O exame histopatológico revelou a hiperplasia da glândula adrenal. O último artigo selecionado foi o intitulado como Sistema Nervoso Autônomo e Doença Cardiovascular, escrito por Kátia de Ângeles, Maria do Socorro Brasileiro Santos e Maria Cláudia Irigoyen, em 2004, caracterizando uma revisão de literatura com o objetivo de revisar as evidências clínicas e experimentais de disfunção autonômica na fisiopatologia da hipertensão arterial, do diabetes mellitus e da insuficiência cardíaca. A conclusão foi que a avaliação da atividade do sistema nervoso autônomo pelo uso de diferentes técnicas de medida tem permitido estimar a contribuição desses sistemas na resposta alterada associadas à doença cardiovascular. Dando início à discussão, com relação ao estudo experimental da morfologia, ultraestrutura e morfometria da glândula adrenal da paca, foi descrito por Sérgio Pinto Garcia Filho, em 2014, utilizando a amostra composta por 10 pacas adultas, machos e fêmeas, sendo que 8 animais eram para descrição macroscópica e histológica e 2 para observação ultraestrutural. As glândulas adrenais, também chamadas de suprarrenais, apresentam-se em par e situam-se de cada lado do plano mediano, próximas à extremidade cranial dos rins. Cada glândula adrenal contém 2 camadas diferenciadas quanto à origem e à função. A externa, com córtex claro e colunas radiadas, identificadas na imagem como CC, e a interna, apresentando uma medula escura, identificada na imagem como CM. Quanto aos componentes histológicos observados nas glândulas adrenais da paca, relatou-se a divisão do córtex em 3 camadas concêntricas, que são a zona glomerulosa, identificada como G, a zona fasciculada, identificada como F, e a zona reticulada, identificada como R. A medula adrenal da paca é composta de células poliédricas organizadas em cordões ou aglomerados arredondados, sustentados por uma rede de fibras reticulares. Todas as células são envolvidas por uma abundante rede de vasos sanguíneos. Células ganglionares individuais estão espalhadas por toda a medula. Desta forma, nas condições em que o estudo foi conduzido, concluiu-se que a morfologia geral da glândula adrenal na paca assemelha-se à dos outros mamíferos, e estatisticamente as camadas do córtex adrenal diferem-se entre si quanto à espessura, bem como a relação aos valores para a camada fasciculada são significantemente maiores. A imagem da esquerda mostra uma fotomicrografia de adrenal da paca, onde se observa sua cápsula de revestimento, identificada por um asterisco, e a zona glomerulosa, identificada como G, com suas células piramidais ou colunares organizadas em cordões, como vemos no círculo, que tem forma de arcos envolvidos por capilares sanguíneos, mostrando na seta. A imagem da direita mostra uma fotomicrografia de adrenal da paca, onde se observa a zona fasciculada, identificada como F, com suas células organizadas em cordões, como vemos nas setas. A imagem central mostra uma fotomicrografia de adrenal da paca, onde se observa a zona reticulada, R, com células dispostas em cordões irregulares, como vemos nas setas, e a zona medular, identificadas pelo M. Verificam as alterações morfológicas presentes na glândula adrenal na caquexia neoplásica. O córtex da suprarrenal é o sítio de síntese dos hormônios corticoesteroides. A medula adrenal, que é a porção central da glândula, ela é composta por células cromafins, as quais sintetizam e secretam catecolaminas, especialmente adrenalina, além de outros neurohormônios. Participa de 2 maneiras na resposta ao estresse,
Primeiro, resposta medular com secreção de adrenalina e noradrenalina sob influência do sistema nervoso autônomo. E segundo, resposta cortical com secreção de glicocorticoides sob influência do sistema hipotálamo hipófise adrenal, conhecido como eixo HPA, e da própria produção medular paracrina de catecolaminas. Concluiu-se que animais com caquexia, devido ao câncer, apresentaram comprometimento morfológico da glândula adrenal com alterações relacionadas à resposta de estresse, maior secreção de catecolaminas e ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Agora eu vou falar um pouco sobre o artigo que abordou o sistema nervoso autônomo e doenças cardiovasculares. Esse artigo ele foi utilizado para estar mostrando mais um pouco a relação do sistema nervoso autônomo e das glândulas adrenais, sendo que o sistema nervoso autônomo ele influencia tônica e reflexamente o sistema cardiovascular, uma vez que tanto a neuroadrenalina, que é um hormônio produzido na região medular das glândulas adrenais, quanto a acetilcolina são liberadas no coração, modificando o débito cardíaco por alterar a força da contração das fibras miocárdicas e a frequência cardíaca. Vários são os métodos invasivos e não invasivos utilizados para avaliar a função simpática e parasimpática nas doenças cardiovasculares. Um desses métodos que podemos estar citando é a medida das catecolaminas, que são os hormônios produzidos na região medular das glândulas adrenais. Foi concluído nesse artigo que a avaliação da atividade do sistema nervoso autônomo pelo uso de diferentes técnicas de medidas tem permitido estimar a contribuição desse sistema nas respostas alteradas associadas às doenças cardiovasculares. O hiperadrenocorticismo é uma doença comum que se desenvolve em cães de meia idade ou em animais mais idosos e está associado à produção excessiva de glicocorticoides. É uma infecção decorrente a tumores das glândulas adrenais e é mais comum em fêmeas. E o hiperadrenocorticismo é responsável por de 15 a 20% do hiperadrenocorticismo espontâneo em cães. O relato de caso ocorreu no Hospital Veterinário de Uberaba, Minas Gerais, em 2010, em uma cadela de raça Poodle de 10 anos de idade e 10 kg de peso. A cadela apresentava um histórico de catarata bilateral, cardiomiopatia dilatada, problemas de pele não selecionados desde 2006. O proprietário relatou o aumento de volume abdominal, polifagia, que se refere ao aumento anormal do apetite, e a polidipsia, que se refere ao aumento da ingestão de água. A análise dos resultados dos exames sugeriu problemas hormonais, sendo então solicitados os exames complementares de dosagem hormonais, como cortisol e adrenocorticotrófico, o ACTH. Os resultados indicaram aumento nos níveis de cortisol e redução do ACTH, como mostra na tabela. Além disso, foi solicitada a ultrassonografia da glândula adrenal, revelando então assimetria entre as adrenais, com aumento da adrenal esquerda e imagem sugestiva de neoplasia da mesma. Foi então realizada a adrenolectomia, porém, após 5 horas da realização na glândula adrenal esquerda, o animal veio a óbito. No artigo Síndrome de Ansiedade de Separação Canina foi feita uma revisão de literatura e, de acordo com Almeida, no ano de 1936, Sayle, uma fisiologista canadense, chegou à conclusão que o estresse é uma resposta geral do organismo animal ou humano aos mais diversos elementos estressantes, como um ambiente físico desfavorável, como calor e frio intensos. Qualquer tipo de estímulo aversivo pode desencadear uma resposta não específica para restabelecer a normalidade orgânica. Sayle, então, fez vários experimentos com animais de laboratórios,
ratos, expondo-os os mais diversos agentes adversos à sua tranquilidade. Os resultados observados por Searle foram que todos os ratos demonstraram os mesmos sintomas. Os sintomas de defesa do organismo animal aos diversos fatores estressantes foi uma resposta de alarme, ocorrendo assim a hipertrofia das glândulas adrenais, atrofia do timo e linfonodos, além do aparecimento de úlceras gástricas. Seguida a reação de alarme, ocorre a resistência e exaustão. O conjunto dessas modificações foi denominado por Searle como síndrome de adaptação geral. Respostas ao estresse ocorreram quando a homeostasia do animal está em risco. A síndrome de adaptação geral postula que os efeitos permanecem relativamente similares, qualquer que seja a fonte do estresse. Com relação à síndrome de ansiedade de separação canina, revisão de literatura, o estresse pode se caracterizar como uma resposta orgânica ocorrida pelo reconhecimento da presença de vários estímulos que geram desordem na homeostase corporal. É um processo de adaptação do organismo, ou seja, uma resposta do organismo ao agente estressor, observando-se a liberação de adrenalina, cortisol, dentre outros hormônios. Isso resulta em manifestações sistêmicas, dentre elas o aumento da frequência cardíaca, da frequência respiratória, dilatação da pupila, entre outras alterações. Existem dois tipos de estresse, o estresse agudo e o estresse crônico. O estresse agudo provoca a estimulação do sistema nervoso simpático, a ativação do sistema nervoso, enquanto o estresse crônico ativa o eixo hipotalâmico, hipofisário e adrenal, no sistema endócrino. O objetivo de Jéssica Costa Góes: revisar aspectos comportamentais, fisiológicos e patológicos da síndrome de ansiedade de separação em cães, como ferramenta para guiar médicos veterinários e proprietários no entendimento e manejo de animais acometidos pelo transtorno. Concluiu-se ser necessário maior número de estudos relacionados à área de etologia animal. Desse modo, a ansiedade de separação pode e deve ser tratada, evitando-se assim possíveis abandonos e sofrimentos aos cães. A presente pesquisa científica abordou as glândulas adrenais do sistema nervoso autônomo e enfatiza-se a relação, a forma funcional e a forma histológica desses componentes. Alterações que podem ser de importância veterinária, como a síndrome de separação canina, e até mesmo por doenças como a caqueixa neoplástica, todas relacionadas pela disfunção entre a relação desses dois componentes. Gostaríamos de agradecer aos autores dos artigos que utilizamos, que nos auxiliaram durante toda a nossa pesquisa, aos integrantes do nosso grupo, aos professores que deram suporte durante a realização do presente trabalho, à Faculdade de Ciências da Saúde e principalmente à nossa universidade, que tem nos dado apoio e tem nos proporcionado vários tipos de aprendizado de forma abrangente.